Rodrigues já aparece em tela, ela que viabiliza essa conversa com o senhor, também tem uma pergunta. Por favor, Basília. Oi, obrigada, Carol. Governador, na semana passada já havia acontecido uma reunião com governadores dos estados atingidos por essas queimadas aí, mais propriamente dito, aqueles casos que estão nos biomas amazônico e também do Pantanal. Mas aí agora o governo disse que vai fazer uma nova reunião com os estados atingidos, com a entrada de São Paulo. O que muda para vocês aí do norte do país essa situação? Parece que o governo agora dará mais atenção ao fato? O que acontece? Semana passada nós tivemos, de fato, uma reunião com a cúpula do Ministério do Meio Ambiente, a ministra Marina e sua equipe, juntamente com o ministro Rui Costa e outros ministros do governo federal. E todos nós sabemos que a estrutura do governo federal ela é muito limitada. Nós sabemos da quantidade que não é suficiente de servidores do IBAMA, da Polícia Federal e de outros órgãos de combate à questão dos ilícitos ambientais. Em São Paulo e Minas Gerais, por exemplo, há uma logística de estrada que, com muita facilidade, os homens conseguem chegar numa situação como essa. Aqui no estado do Amazonas, mesmo os nossos bombeiros e brigadistas estando lá no sul do Amazonas, demora-se em média 3 horas para você chegar num local como esse. É difícil se ter estruturas de aeroporto para aeronaves pousarem, aquelas aeronaves que combatem ao fogo. Enfim, a gente teme que nesse momento em que há uma demanda muito maior, a Amazônia fique ainda mais desassistida. E uma informação que é importante, Basília, é que mais de 70% dessas queimadas acontecem em assentamentos do INCRA, em áreas indígenas, em vazios cartográficos, né, áreas que não se sabe exatamente a quem pertence, e que seriam de fiscalização de responsabilidade do governo federal. As áreas atingidas com esses incêndios aqui no estado representam, e que são de responsabilidade do estado, representam algo em torno de 8%. Governador Pedro Duran também tem uma pergunta para o senhor, nosso analista. Por favor, Pedro. Obrigado, Carol. Bom dia, governador. Obrigado por conversar com a gente aqui na CNN. Você acompanhou o período de governo de 2 presidentes da República e enfrentou os mesmos problemas com os dois, com Jair Bolsonaro e agora com Luiz Inácio Lula da Silva. Queria que você dissesse para a gente como foi a diferença da ação, da resposta, do apoio do governo federal nessas 2 diferentes gestões. O que acontece? Na época do presidente Bolsonaro, o que defendia o presidente Bolsonaro é o que nós defendemos aqui, que é a geração de emprego, a oportunidade para as pessoas e a defesa da atividade econômica. O que falhou o governo Bolsonaro foi com relação à comunicação, como se comunicava e construir essa narrativa. Hoje, no atual governo, nós temos uma cultura que se torna permanente, que é da punição. Nos parece que a punição acaba se tornando uma regra, quando ela deveria ser a exceção. O que nós devíamos e devemos trabalhar é para construir projetos que sejam estruturantes para evitar que isso aconteça todos os anos. As queimadas, o desmatamento e as queimadas acontecem por uma lógica econômica. E quando você estabelece a repressão como regra, você simplesmente deixa de enfrentar o problema como ele deveria ser enfrentado. Como, por exemplo, quais as alternativas que são apresentadas para o pequeno agricultor aqui para não usar o fogo? A gente tem uma série de possibilidades, como os sistemas agroflorestais, adubo verde. Nós temos algumas coisas que precisam ser caminhadas na região amazônica, como, por exemplo, regularização fundiária, para que o pequeno produtor tenha acesso a um financiamento. Aqui, nós já aplicamos algo em torno de 80 milhões de reais em multa. Já apreendemos e detivemos aproximadamente 160 pessoas. O problema é que essas apreensões são feitas daqueles pequenos produtores, entendeu? Que às vezes não tem a devida assistência técnica, não tem a documentação da terra e não tem uma outra alternativa a não ser o fogo, que acaba sendo mais barato. Nós somos totalmente contra as ações ilegais, mas é preciso apresentar alternativas de sobrevivência para o povo da Amazônia. Senão, todos os anos, nós vamos estar literalmente só